Ageu foi um profeta. E o livro aqui de Ageu tem 2 capítulos, mas é muito profundo. E quando eu leio, me traz assim um ajuste dentro de mim, de foco, de prioridade. E eu gostaria que a gente pudesse dar uma mergulhada aqui em Ageu também. No capítulo 1, no versículo 2. Olha o que o Senhor está falando através do profeta Ageu. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo. Tempo do quê? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus tinha essa mentalidade dentro deles. E Deus, que sonda os corações, percebeu isso neles, notou isso no seu povo. O meu povo, eles têm essa mentalidade: não, agora não é o tempo de edificar a casa de Deus. É isso que o povo estava pensando, é isso que essa mentalidade estava instalada na mente do povo. E Deus, que sonda os corações, percebeu essa mentalidade, notou, observou que eles tinham essa ideia dentro deles: não, agora não é o tempo de edificar a casa de Deus. Não é o tempo ainda de edificar a casa de Deus. Eles estavam pensando assim, esse era o povo de Deus estava pensando assim. Tinha essa mentalidade. Se o Senhor for sondar o nosso coração agora de manhã, será que Ele encontraria uma ideia dessa? Transitando nos nossos pensamentos? Agora não é a hora de edificar a casa de Deus, não. Olha o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O que estava acontecendo aqui? Deus, através do profeta, estava fazendo uma pergunta para o povo. Vocês estão pensando que agora não é o tempo de edificar a casa de Deus. E vocês estão edificando e habitando na casa de vocês e enfeitando a casa de vocês, enquanto a minha está em ruínas. É quase uma queixa aqui do Senhor contra o seu povo, que era para estar com outra postura, outra mentalidade. Era para o povo de Deus estar edificando a sua casa, a casa de Deus. Mas eles diziam: agora não é a hora de edificar a casa de Deus. E o que eles faziam? Em contrapartida, edificava a sua própria casa, ficava lá habitando em casa enfeitada ou apainelada. E eles estavam focados nisso: não, eu quero edificar minha casa, eu quero ter o meu conforto, eu quero ter o meu luxo, eu quero ter as minhas coisas, porque agora não é tempo de ficar me gastando para edificar a casa de Deus. Agora não é tempo disso, não. E Deus pergunta assim: então é tempo do quê? É tempo de vocês ficar enfeitando a casa de vocês enquanto a minha está em ruínas? Então havia aí um desacordo entre o povo de Deus e ele, né, e o Senhor. Isso teve uma consequência.
Deus trouxe juízo contra essa postura do povo, justamente não para punir, mas para corrigir o comportamento do povo. Aonde está esse juízo? Versículo 9: esperastes o muito do trabalho de vocês, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quanto vocês trouxeram para a casa de vocês, eu com um sopro dissipei. Esse pouco que vocês granjearam do trabalho das suas próprias mãos. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês cuida da sua própria casa. Olha o que Deus está falando aqui com o povo. Eles estavam focados em enfeitar a própria casa, em edificar a própria casa, em viver para o próprio bem-estar, para os seus próprios planos. Era aquele primeiro nível de amor muito egocêntrico ainda, muito egoísta, vive para si mesmo, vive para edificar os seus planos, o seu propósito, a sua vida, a sua casa, enfeitar ela, luxo, conforto, sombra e água fresca, fazer a viagem dos meus sonhos. E Deus trouxe o juízo. Vocês estavam esperando muito, só que essa expectativa não foi correspondida, vocês só colheram pouco. Esse pouco eu com um sopro dissipei. E ele explica o porquê: por causa da minha casa, que enquanto permanece em ruínas e vocês fazem descaso e não, cada um de vós corre por causa da sua própria casa, está correndo atrás de edificar a sua própria casa, enquanto a minha está lá em ruínas. Olha o ajustezinho que o Senhor está fazendo aqui entre nós. Se o Espírito Santo for sondar o nosso coração agora, o que ele vai encontrar? Planos egocêntricos? Projetos egoístas? Cada um correndo atrás do seu. E a casa do Senhor agora não é tempo de edificar. Será que se o Espírito Santo fizesse uma sondagem, ele ia encontrar essa mentalidade no nosso coração hoje? Se sim, eu acredito com todo o meu coração que o Senhor está falando com você hoje, e Ele quer mudar isso, Ele quer mudar essa mentalidade, Ele quer corrigir o seu foco, Ele quer colocar você no lugar certo. Você está desencontrado. O Senhor quer corrigir o nosso foco, meus irmãos. Olha o verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e quem mais? Todo o povo, todo o resto do povo. O que eles fizeram? Obedeceram. Oh Jesus, glória a Deus por esse povo obediente. Obedeceram, na minha tradução fala, atenderam a voz do Senhor. Lembra da voz do noivo de ontem? Que nos chama. E se a gente nega, o que acontece? Aquela vida espiritual nossa vai secando. Você está ouvindo o Senhor falar com você agora? Tá claro, não tá? Acho que mais claro é desenhar a explicação e explicar o desenho.
todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Essa é a segunda atitude que tem que ter: obediência e temor. Atende rápido, irmão, atende rápido. Se entrega, se rende. Atende, obedece. Ele está falando com você, Ele está te chamando. Não nega, não vira as costas, não faz como a sulamita. Eu já sujei o pé, eu vou sujar de novo. Eu já limpei o pé, eu vou sujar de novo para ir lá atender. Não faz isso, irmão. O Senhor está te chamando. Atende, teme. Olha o verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué também. O Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E que mais? Despertou o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Que lindo, não é? Irmão, Deus quer despertar o teu espírito. Eu profetizo em nome de Jesus: desperta, Senhor, o espírito, nosso espírito. Nós estamos vulneráveis, nós não queremos oferecer resistência, em nome de Jesus. Quer profetizar isso no irmão que está do seu lado? Desperta, tu que dormes. Desperta, meu irmão. Aviva o meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Acorda, meu irmão, desse sono espiritual. Sai dessa zona de conforto, dessa sonolência. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Esse despertamento vai desembocar no quê? E se puseram no trabalho na casa do Senhor. Aqueles que não estavam trabalhando, aqueles que não estavam edificando, estavam trabalhando para a sua casa, a painelada, eles foram despertados e se puseram a trabalhar na edificação da casa de Deus. Irmão, o noivo está te chamando. Você está ouvindo? Não endureça o teu coração quando ouvir a sua voz. Ele está te chamando para você trabalhar na edificação da sua casa. Mãos à obra. Capítulo 2, versículo 4. Olha o que o Senhor fala através do profeta. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e
trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 3 vezes, irmão, no mesmo versículo: ser forte e trabalhai. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado: trabalhai, ser forte. E assim, um povo com o espírito despertado ou desperto? Despertado? E trabalhando, focado em edificar a casa de Deus e não só a sua própria, se cumpre a profecia do versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero profetizar sobre a igreja do Guarujá, a glória da segunda casa, a glória de um outro nível, a glória de um povo despertado, com o seu espírito concentrado, trabalhando na edificação da casa de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, na igreja do Guarujá, em nome do Senhor Jesus. Façam discípulos, proclamem o Evangelho, curem os enfermos, batizem as pessoas, entram nas casas, vão para os bairros, trabalhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai desse sono, meu irmão. Deus quer usar a tua vida. Trabalhai. Para isso, irmãos, nós vamos precisar de obediência e temor. Obedecer, atender a voz, o chamado, e trabalhar na edificação da casa de Deus, e não ficar correndo atrás da própria, e largar com desculpa: ah, não é tempo de edificar a casa de Deus. É uma justificativa. Você percebe que eles estavam justificando: agora não é tempo de edificar a casa de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Deus levanta a pessoa do pecado da lama, mas não levanta ninguém que fica dando desculpa, não. Ah, se eu fosse casado, eu ia começar a fazer discípulos e fazer a obra de Deus. Ah, se eu fosse solteira, porque eu não tenho tempo, eu sou casado, e aí se eu fosse solteiro eu faria a obra de Deus. Ah, se eu não tivesse filho, quando meus filhos crescerem e casar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Ah, é que eu estou desempregado, eu preciso de dinheiro para fazer a obra de Deus. Quando eu estiver empregado, eu começo a fazer. Aí começo a trabalhar. Ah, agora eu não tenho mais tempo, porque eu estou trabalhando, não tenho tempo. Se eu não tivesse empregado, trabalhando, eu faria a obra de Deus. Ah, se eu tivesse carro, aí eu faria a obra de Deus para visitar as pessoas nas casas, mas eu não tenho carro, não dá para fazer. Aí a hora que compra o carro, fica viajando, passeando no shopping e não vai visitar ninguém. Entende? Se você fica esperando esse ideal que você colocou na sua mente, ele não vai chegar nunca, porque a hora que chega você coloca outro e outro e outro, e vai enrolando, e vai enrolando. Aí fica aí sentado anos e anos na reunião, não faz um discípulo, não dá um fruto. O nome disso é autossabotagem. Fica enrolando, justificando, aí coloca o ideal e cada hora é uma coisa. O nome disso é auto-boicote. A tua preguiça está sabotando a obra de Deus, a edificação da casa de Deus. Você já está no palácio, agora você tem que edificar, meu irmão. Trabalha.
Para de dar desculpa. Ah, Márcio, mas eu sou muito novo. Olha, desculpa aí de novo. Ah, mas eu sou muito velho. Ah, mas eu sou mulher. Ah, mas eu sou homem. Ah, mais isso, mais aquilo. Uma vez eu assisti um testemunho de uma irmãzinha de 14 anos chamada Andressa. Acho que era lá de Caxias, algum lugar lá do Rio Grande do Sul. Ela tinha 14 anos de idade. Aí ela fez um grupo de oração na casa dela, pediu para os pais nem eram convertidos, os pais deixaram ela fazer um grupo de oração na casa dela. Ela foi nos amiguinhos da rua dela e convidou os amiguinhos da rua dela para fazer um grupo de oração na casa dela. Cada um levava um papelzinho com o nome de alguém para orar por essa pessoa, e os amiguinhos iam tudo lá na casa dela. Aí perguntaram para ela assim: como é a sua agenda? Como é o seu dia a dia? Aí ela falava: na segunda-feira eu vou na rádio comunitária da cidade contar a história bíblica. Na terça-feira é evangelismo. Na quarta é o meu grupo na minha casa de oração. Na quinta eu vou visitar os velhinhos no asilo e orar por eles. Na sexta eu faço biscuit em casa, ensino as pessoas e aproveito para pregar o evangelho. No sábado eu vou na reunião e no domingo eu vou na reunião. Essa era a agenda da menina de 14 anos. Essa era a semana dela. Aí ela vira e fala assim: todos nós temos 24 horas no dia. 14 anos. Ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. Do grupo caseiro dela, multiplicou mais 2 grupos caseiro. Uma menininha, aí fizeram a entrevista com essa discípula dela, que abriu o grupo caseiro dela também, lá no bairro dela. A menina sentada na cadeira, dando a entrevista, ela balançava os pés assim, não alcançava o chão. Líder de grupo caseiro. Multiplicado do grupo da Andressa, que tinha 14 anos. Não dá para dar desculpa, né? Acho que ela morreu num acidente de carro. Não foi? Acho que tinham 2 pastores levando ela para pregar em algum lugar, sofreu um acidente de carro e ela morreu. Tinha ido pregar no Uruguai já. A Andressa. Estava na medida de para o perfeito, Deus levou para não estragar aqui. Para não estragar aqui. É verdade. Em 2 anos, ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. O que a gente vai fazer agora? Continuar correndo atrás da nossa casa painelada? Continuar enfeitando a nossa casa, adornando a nossa casa, comprando o nosso carro? Vivendo para si mesmo? Eu tenho pensado que Deus criou o homem para viver no propósito dele. E o propósito de Deus, irmãos, não é o nosso destino, é a nossa origem. Se você for desconectado da sua origem, você é como um peixe fora d'água. Você já percebeu em Gênesis que Deus formou o corpo do homem do pó da terra, mas Deus não criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem nele, no coração dele, antes da fundação do mundo, e formou o homem do pó da terra. Quando ele foi criar o peixe, não foi Deus que criou o peixe. Ele falou: mar, dê os seus peixes.
Ele não criou as árvores, ele falou: terra, dê as suas árvores. O mar é a origem do peixe, não é o destino. A terra é a origem da árvore, não é o destino. O propósito eterno de Deus é a nossa origem, não é o nosso destino. Se você se desconectar fora do propósito de Deus e for fazer outra coisa, você é como o peixe desconectado da origem dele, que é o mar. Você é como a árvore desconectada da terra. Você vai morrer. O propósito eterno de Deus é nossa origem, não é nosso destino. E nós fomos criados para viver ali. Se você sair, você tem as chances iguais de um peixe viver fora d'água. Que chance que é essa? Nenhuma. A gente foge, dá desculpa, se justifica, resiste. Eu tenho pensado muito naquele João 15, né? Que o Senhor fala assim: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Para quê? Lembra? Para dar fruto. Que tipo de fruto? Vamos ler, gente? Vamos abrir João 15. Vamos abrir João 15. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para quê, gente? Para que vades e deis fruto. Que tipo de fruto? Fruto que permanece. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou conceda. O que é esse fruto que permanece, irmãos? Um discípulo que você faz. Por que é um fruto que permanece? Porque ele tem uma semente dentro, que vai reproduzir em outro fruto, que vai ter uma semente dentro, que vai dar outro fruto por causa da semente que carrega dentro de si. Isso é um fruto que permanece. Você pode dar muitos frutos aqui nessa terra, mas um só é o fruto que permanece: fazer discípulos. Você pode escrever livro, gravar CD, DVD, edificar sua casa, fazer muitas coisas, trabalhos sociais. Não sou nada contra disso, faz parte do todo. O que eu estou dizendo, irmãos, é que o fruto que permanece é o discípulo que você faz. Quando você prega o evangelho para alguém, você batiza essa pessoa, você forma o caráter de Cristo nessa pessoa. Essa pessoa está carregando um fruto, uma semente dentro dela. Por isso que é um fruto que permanece. Por quê? Porque essa semente vai cair em uma terra boa e vai dar outro fruto. Um fruto que vai carregar uma semente dentro também, que vai dar outro fruto. Isso é um fruto que permanece, é fazer discípulos. É um discípulo que você ganha, você batiza, você ensina, e ele dá outro fruto, porque ele está carregando uma semente dentro. Isso é um fruto que permanece. Permanece por quê? Porque tem uma semente dentro, que vai dar outro fruto. Fazei discípulos. Batizando e ensinando. Quais são os inimigos da minha frutificação? Quais são os inimigos que querem me impedir de dar fruto que permanece? Quais são?
Jesus disse quais são. Lembra da parábola do semeador? Vamos dar uma lida rápida na parábola do semeador em Marcos 4? Ali ele fala quais são os inimigos da frutificação da tua vida. Marcos 4:4. E ao semear, uma parte caiu no primeiro tipo de terra aí, ó. Qual que é? A beira do caminho. Irmãos, vocês estão me acompanhando aqui desse lado aqui? Eu só escutei o pessoal desse lado aqui. Vocês estão me acompanhando aqui? Não? Então, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de terra. Vieram as aves e a comeram. Outro caiu no segundo tipo de terra aí, ó. Qual que é? Pedregosos ou solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu. Presta atenção aí, ó. Logo nasceu o fruto, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou aquele fruto que tinha nascido, porque não tinha raiz e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Olha o terceiro tipo de terra aí, ó. E os espinhos cresceram e sufocaram aquele fruto que tinha nascido naquele solo. Não fala que não tinha nascido, fala que tinha nascido, mas foi sufocado pelos espinhos. Outra, enfim, caiu em terra boa. Irmãos, essa semente é a palavra de Deus. As terras são os nossos corações. Só que eu entendia, eu olhava para esse texto, o que eu entendia? Que, se a pessoa foi batizada, é a terra boa. É garantia que é a terra boa, porque foi batizada, nasceu, então é garantia que é terra boa. Mas aí o Senhor me mostrou que não. Porque a terra número 2 e a terra número 3 também nasceu. Só que o sol queimou, os espinhos sufocou, as aves comeram. Só porque nós fomos batizados, irmãos, não é nenhuma garantia que todos nós somos a terra boa. Porque esses frutos aqui que queimaram, que foram sufocados e morreram, eles nasceram. O batismo não é garantia. Então, nós estamos correndo alguns riscos que nós precisamos tomar cuidado. As aves, o sol queimar e os espinhos. O que são essas três coisas? Jesus explica aqui em seguida, ó. Olha no versículo 15, ele vai explicar o que são essas coisas. Olha o versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada do coração dessa pessoa que estava ouvindo. Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, o diabo roubar a palavra do teu coração. Você está vendo que era um solo que recebeu a semente, era um solo que recebeu a palavra. Mas só porque você recebeu a palavra, não é nenhuma garantia que ela está aí imune, totalmente guardada e protegida do roubo do diabo roubar. Não é garantia. Então o que nós precisamos fazer? Cuidar dela aqui, ó, guardar, hospedar a palavra. Essa luz que nós carregamos, nós temos que defender ela. Olha o versículo 16, ele vai explicar qual é o outro risco
Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E aí, chegando o quê? Angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí queima e morre. Porque se escandalizou por causa de angústia ou tribulação. Você imagina se o evangelho que é pregado nos dias de hoje fosse pregado lá nos tempos de Jesus? Faz uma viagem no tempo comigo e volta lá no primeiro século e prega esse evangelho que tem sido pregado aí. Entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai resolver todos os seus problemas. Vai te dar uma vida boa, confortável, tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Prega esse evangelho lá nos tempos de Jesus. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim: ué, tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está pregando. Porque o meu pai entregou a vida para Jesus e foi preso. O meu irmão entregou a vida para Jesus e apedrejaram ele. Tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está me pregando. Você está falando que ele vai resolver todos os meus problemas? Eu entreguei a vida para Jesus, comecei a passar tribulação. O que acontece, o problema dessa terra aqui, é que ela não tinha raiz profunda, que é o que Jesus fala aqui. Porque se nós tivermos raízes profundas em Deus, pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir angústia, a gente vai permanecer. Tudo isso que nós já fomos conscientizados, nós precisamos consolidar. Colocar num lugar salvo, colocar num lugar seguro. Eu já padeci algumas angústias e perseguições. Dói. Dói. Eu já fui expulso do meu emprego porque eu não menti. Eles me mandaram embora. Doeu. A sensação é doída. Mas dói mais quando a perseguição vem da própria família. Logo quando eu me converti há 15 anos atrás, o meu pai me chamava de bitolado e fanático. Eu estava cuidando de 3 discípulos, um deles chegou em casa, aí eu fui no banheiro, meu pai virou para esse discípulo e falou assim: ó, sai fora desse negócio enquanto você tem tempo. Dói. Dói mais quando é da própria família a perseguição. A diferença é qual vai ser a nossa reação, a nossa atitude diante das angústias, das tribulações. Uma vez eu estava pregando o evangelho na praça lá em Agudos e tinha alguns usuários assim de droga sentados, e eu, para me misturar, eu me sentei do lado deles, comecei a puxar assunto e comecei a pregar o evangelho para eles. Chegou a polícia, mão na cabeça todo mundo. Eu olhei para o policial e falei assim: até eu, cala a boca, mão na cabeça. Tava eu lá na praça junto com os boa gente, né? Ali. Eu sou um pouco contestador, eu virei para ele: eu nunca fui perseguido por pregar o evangelho. Cala a boca, mão na cabeça.
Dói. Eu olhava assim para as pessoas, se tinha gente passando agudos, é uma cidade muito pequena, né? Todo mundo sabe que eu sou o filho da professora do Prevê Objetivo. A maioria, todo mundo não, a maioria, muita gente lá de Agudos sabe que eu sou filho lá da professora do Prevê Objetivo. E olha lá o filho da professora lá, voltou para as drogas. Dói. Em abril do ano passado, eu estava no Peru e a gente fez alguns grupos de evangelismo e saímos em Lima para orar pelas pessoas. E o hospital, tem um hospital lá que ele é aberto, assim, né? Você está passando na calçada, de repente você entra no corredor do hospital, assim. Não tem nem porta, você entra assim, aí tem as salas com as portas e os médicos atendendo. Aí a gente entrou com um grupinho dentro desse corredor e começou a orar por algumas pessoas que iam ser atendidas pelo médico. Teve alguns ali que foram curadas e se levantaram e foram embora, né? Foram atendidos pelo médico. Aí lá vem o guarda. Sai daqui, vocês não podem fazer esse negócio aqui não. Perseguição. Angústia. Como você reage? E se vier angústia, tribulação, você vai se escandalizar? Como você vai reagir? Tem raiz profunda? Eu estou falando isso para mim também. Tremendo aqui, ó. Diz que tem mestrado, doutorado, pós-graduação, essas coisas, né? Deus me guarde, nos guarde. Por outro lado, a perseguição é boa, porque ela expõe a profundidade da nossa raiz. E se a gente tiver a atitude correta, a gente vai usar isso para se aprofundar mais ainda no Senhor. Olha o versículo 19, outro tipo de terra aí, ó. Mas os cuidados do mundo, olha os espinhos aí, ó. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela, aí ó, o inimigo da frutificação aí ó. A gente está fascinado com as coisas desse mundo, ambicionando as coisas desse mundo, se projetando aqui nesse mundo. Não estou falando contra essas coisas que a gente não pode. Eu fiz faculdade, pós-graduação em informática. O que Jesus está falando aqui, ó, é que essas coisas são concorrentes da palavra que está dentro de você. Porque elas não são pecado, né? São coisas lícitas. As coisas lícitas são as mais perigosas. Porque aí casa com as nossas justificativas. Ah, não é pecado. Agora eu estou ocupado, trabalhando, fazendo faculdade, pós-graduação, doutorado e mestrado. Não deu tempo. Não é pecado. Agora não é tempo de edificar a casa de Deus. Fascinado com as riquezas. Ambicioso com os negócios dessa vida. Essas coisas são concorrentes. Eu quero aqui defender a luz que você carrega dentro de você, a palavra que você hospeda no seu interior, para que ela dê fruto, e fruto que permanece, para que você faça discípulos, para que você se encontre no propósito, não se desconecte da sua origem, não fique fascinado
Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não seja rebocado por necessidades, por oportunidade, mas focado, concentrado em fazer discípulos, em trabalhar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Deus levanta a pessoa da lama do pecado, mas não levanta ninguém que dá desculpa. Irmão, para de dar desculpa. Para com isso. Por que tem discípulos que ficam anos sentados na reunião e não dá fruto? Porque frutificar tem que ser intencional. Ninguém faz discípulo por acidente. Fazer discípulos precisa ser parte do seu plano. Ninguém faz discípulo por acidente, assim, sem querer, por acaso, assim. A pessoa veio lá, bateu na porta da minha casa. Eu quero ser um discípulo, você me batiza? Ninguém faz discípulo por acidente, irmãos. Frutificar tem que ser intencional, tem que ter a intenção, concordando com a vontade de Deus. Jesus mandou fazer discípulos, então eu concordo intencionalmente. Fazer discípulos é parte do teu plano? Faz parte do teu projeto? Você tem a intenção de fazer discípulos? Ou você tem a intenção de habitar em casa apainelada, enquanto a casa de Deus continua em ruínas? Eu gostaria que a gente pudesse orar atendendo, obedecendo a voz do Senhor, temendo, jogando as justificativas, as desculpas fora, nos inspirando no testemunho da Andressa. E planejando fazer discípulos. Deus, a partir de agora, faz parte do meu plano, do meu projeto. Eu tenho a intenção de fazer discípulos.